Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Flamengo que perdeu ontem para o Bahia num jogo muito polêmico da arbitragem, né? Por um leve acaso do destino, erraram contra o Flamengo e erraram contra o São Paulo no jogo do Palmeiras. Mas vida que segue, vamos com o Globo Esporte de hoje, 6/10, pessoal. Trazendo todas as informações do Mengão, que teve 2 expulsões. O Wallace Ian nem reclamo, mas do Danilo ali deveria ter, né, o VAR entrado em ação. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flamengo. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pra notícia, bora pra mais um conteúdo do Malvadão. Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, Flamengo perdeu com 2 jogadores expulsos, aliás, justamente, e o Palmeiras ganhou num jogo com um erro gravíssimo de arbitragem e é o novo líder do Campeonato Brasileiro com uma vitória a mais e um jogo a menos do que o Flamengo. Já reportagens para você. Mas eu começo falando da grande vitória. A derrota do Flamengo na Fonte Nova foi marcada por um número, um maldito número. 12. Foi a primeira vitória do Bahia para cima do Flamengo depois de 12 jogos. A coisa começou a dar ruim aos 12 minutos. Obviamente que jogar 75 minutos com a menos prejudica a nossa equipe, né? Um camisa 12 fez o gol do jogo e o Flamengo perdeu a liderança do Brasileiro, acredite. Depois de 12 rodadas lá em cima. Termina com a série de 12 vitórias seguidas do Flamengo contra o Tricolor. Felipe Luiz fez algumas mudanças depois do empate com o Cruzeiro. Emerson Royal e Pedro, por exemplo, foram titulares e participaram do primeiro lance de perigo. O Bahia também assustou, mas Emerson Royal conseguiu tirar. Aí chegamos aos 12 minutos do primeiro tempo. Danilo levantou o pé no rosto do Thiago e foi expulso direto. 12 minutos do primeiro tempo, o árbitro Rodrigo José entendeu que foi para expulsar um dos líderes do Flamengo. Acho que é importante eu aqui me retratar perante os meus companheiros e a torcida do Flamengo, porque obviamente uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito aquilo que é a partida. Aí o Felipe Luiz tirou o Pedro para botar o zagueiro Cleiton. Tentamos controlar o jogo, que sabíamos que íamos ter chances. Arrascaeta deu um bolão para o Samuel Lino, mas o Lino parou no goleiro Ronaldo, cara a cara. Logo depois, o Bahia fez o dele, com o William José, o camisa 12 dos caras. William José chegou batendo pro fundo do gol. Felipe Luiz fez uma substituição para levar o time para frente. O Wallace Ian no lugar do Arrascaeta. O Wallace Ian vai tentar incendiar o jogo. O Wallace Ian até incendiou o jogo, mas não de um jeito bom. Discutiu com o Gilberto, depois discutiu com o 4º árbitro e tomou amarelo. Então precisa também entender o contexto da partida, não é só pilha o tempo inteiro. A gente já volta a falar do Wallace Ian, porque o Luiz Araújo quase empatou nesse chute. Bateu, ela passou pertinho. E aí, o Wallace Ian acertou o rosto do Gilberto. Tomou o 2º amarelo e foi expulso com 10 minutos em campo. E quantos minutos atrás eu falei da questão da pilha do Wallace, dele não entender o contexto que ele está? Bom, o Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo. Mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. Mesmo com 2 a menos, o Flamengo ainda assustou. Léo Ortiz desviou para a defesa do Ronaldo. Só que essa aí foi a última chance. Bahia 1-0. Depois de 12 rodadas, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras. Avaliar agora de cabeça quente o que é um pouco complicado, sinceramente. Mas com certeza algo está faltando. Agora vem a pausa para a data FIFA. Depois tem clássico contra o Botafogo no dia
É no dia 12 não, é dia 15 no Nilton. Precisamos desses 2, 3 dias agora que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje, para poder afrontar essa reta final que é muito, muito dura e muito importante para a gente ainda o final da temporada, e o melhor tá por vir. Número 12 rondando, né? E depois de 16 derrotas seguidas, essa foi a primeira vitória do Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo, gente. Isso aí dá um aproveitamento de 5,8%, melhor do que zero, né? Uma virada incrível. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Flamengo que perdeu para o Bahia ontem num jogo muito estranho. A arbitragem passou a mão no Mengão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações do Malvadão. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora pra notícia. Mas vamos lá, escalação ok. Só que aos 12 minutos a estratégia do Flamengo iria ter que mudar totalmente. Porque aos 12 minutos do primeiro tempo, o Danilo, que é um jogador extremamente experiente, jogador de Copa do Mundo, seleção, nível Europa, ele cometeu uma falta totalmente desnecessária, levantando o pé, acertando o rosto do jogador Thiago do Bahia. Uma expulsão extremamente justa, cartão vermelho direto, não teve nem resenha. E ele ainda teve a cara de pau de reclamar. Eu não sei como ele teve a cara de pau de reclamar, porque foi uma expulsão extremamente justa. E aí vem o primeiro erro do Felipe Luiz, na minha concepção, tá? Não sou dono da verdade, mas na hora que ele botou o Cleiton, na hora eu falei, por que o Cleiton? Aí eu fui olhar os números do Cleiton. O Cleiton tem 6 jogos na temporada. Ele não entrava em campo desde o dia 27 de julho, sendo que ele ficou 3 minutos em campo na ocasião. A última partida dele, que ele ficou 90 minutos, e antes desse 27 de julho ele foi entrar em campo apenas no dia 5 de fevereiro, que foi contra a Portuguesa ainda no Campeonato Carioca. De lá para cá ele não jogou. Ele colocou o Cleiton, mas Vene, ele vai colocar quem? Primeiro, não se libera o Iago, que é um baita zagueiro do Sub-20, jogador com um potencial absurdo para jogar aquele Mundial Mequetrefe da seleção, que inclusive a seleção passou vexame também, foi eliminada na fase de grupos. Não libera, você liberar o Iago e continuar com o Cleiton, um jogador que não vai nem ficar no Flamengo ano que vem, já é um erro. Aí o Cleiton foi acionado hoje, mas Vene, ele não tinha o Iago no banco, ele ia colocar quem? Colocasse o Vinha. O Vinha sabe fazer essa função de zagueiro. Ele já fez isso no Palmeiras, ele fazia isso no Campeonato Italiano, ele já fez isso na seleção uruguaia. E por falar em Vinha, o que explica o Ayrton Lucas estar na frente do Vinha? Foi uma atuação do Ayrton Lucas horrível. Felipe Luiz, vou repetir, foi uma atuação do Ayrton Lucas horrível. Nada explica o Ayrton Lucas estar na frente do Vinha. Nada. Vocês não têm uma justificativa sequer para me fazer ficar convencido e mudar de ideia de que o Ayrton Lucas tem que jogar na frente do Vinha. Ainda mais depois da atuação de hoje. O Ayrton Lucas foi o pior jogador em campo, sem sombra de dúvidas. Inclusive, o erro do Danilo na expulsão foi muito por conta do erro da marcação do Ayrton Lucas. Isso precisa ser dito. E outra, o que aconteceu? Aí vem, eu sabia que isso ia acontecer. É óbvio que aos 44 minutos do primeiro tempo, o Bahia iria aproveitar esse tipo de situação. O Cleiton simplesmente dormiu no lance, deu um mole absurdo, bobeou, falta de ritmo total. O jogador, o atacante adversário, William José, que vive uma fase horrível, a torcida do Bahia vive criticando ele, roubou a bola do Cleiton, finalizou, gol. Só que nesse mesmo lance, Ortiz e o Ayrton Lucas viraram o rosto e o corpo na hora do chute do adversário. Gol deles.
Mas antes do gol do Bahia, teve um gol que o Samuel Lino perdeu, que nenhum jogador tem que perder, não é porque ele foi comprado por 22 milhões de euros, não é porque ele é a contratação mais cara da história do Flamengo, é porque ele é jogador do Flamengo, atacante, ele não pode perder o gol que ele perdeu. Se ele tivesse feito aquele gol, a história poderia ter sido diferente, mas o Si não entra em campo. E aí vem o segundo tempo. No intervalo do jogo, Felipe Luiz promoveu 3 mudanças de uma vez só, tá? Saíram De La Cruz, Carrascal e Samuel Lino. Entraram Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Pois é. Correria, pressão, mas não era noite para o Flamengo. Coletivamente falando, o time atuou muito mal. Individualmente falando, os jogadores estavam mal, não estavam vivendo uma boa fase. Depois ele colocou o Alacian. O Alacian conseguiu ficar 11 minutos em campo e o Juvenil levou 2 cartões e foi expulso em 11 minutos. E ele entrou... Gente, ele tem que entender que pilha, estava com pilha, com vontade, não significa que isso é certo. É óbvio que isso vai atrapalhar. E está atrapalhando. A expulsão dele foi extremamente correta. Os 2 cartões. E ele ainda teve a cara de pau, como o Danilo, de ficar reclamando e atrasando ainda mais o jogo e atrapalhando ainda mais o Flamengo. Não é possível que o jogador tenha tanta falta de inteligência assim. Não é possível. Ah, mas ele é jovem, mas ele já está no time profissional, gente. Quando ele decidiu contra o Chelsea, todo mundo elogiou. E agora não pode criticar? Tem que criticar sim, faz parte do processo. Eu achei que ele já tivesse aprendido naquela, quase que eu falo, naquela bobeada contra o Atlético Mineiro, na disputa de pênalti. Mas não aprendeu, não. Entrou hoje cheio de marra, achando que pilha ganha jogo. Pilha não ganha jogo, não, Alacian. Aprenda. Aprenda. Você é jovem, ainda pode aprender. Põe isso na sua cabeça. Para com essa teoria. Para de ficar mandando indiretinha em rede social. Joga bola. Você veste a camisa do Flamengo, Alacian. Você não pode, em 11 minutos, receber 2 cartões e prejudicar o Flamengo. Eu não estou dizendo que a culpa é sua da derrota, não. A culpa não é sua. O meu ponto é, ou você aprende agora ou não vai aprender. E lá na frente vai ficar dando entrevista dizendo, ah, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Tá todo mundo dizendo para você aprender. Mas ao invés de aprender, fica mandando indiretinho em rede social. Aprenda. O Flamengo mereceu perder hoje. O Flamengo mereceu perder a liderança para o Palmeiras. Embora o Palmeiras tenha vencido o São Paulo num absurdo de lance. O jogo estava 2-0 para o São Paulo. Teve um pênalti escandaloso para o São Paulo, que o árbitro e nem o VAR deram. Mas o Palmeiras venceu. E o Flamengo não merecia vencer o Bahia hoje. Derrota justa. E o Felipe Luiz vai ter a data FIFA, cerca de 10 dias, para preparar esse time para pegar o Botafogo no dia 15. Tem que melhorar. O desempenho nos últimos jogos caiu. Felipe Luiz tem que melhorar. Contra o Cruzeiro eu relevei, repito, pela qualidade do adversário, e o Flamengo fez um bom jogo. Mas o último grande jogo do Flamengo, faz tempo, e quando eu falo jogo, levando em consideração os 2 jogos, talvez contra o os 2 tempos, desculpa, talvez contra o Internacional em Porto Alegre, pela Libertadores. E o primeiro tempo contra o Estudiantes. De lá para cá, é um time que está caindo de produção. A data FIFA vem num bom momento para o Felipe Luiz ter tempo para preparar esse time para a sequência de jogos importantes que vai ter em outubro. Tem o Botafogo, tem o Racing, tem o Palmeiras. Então, Felipe Luiz, acorda. Chegou a hora. Chegou o momento decisivo da temporada. Beleza? Foi mal o desabafo. É isso aí, torcida do Mengão. E bora para mais uma notícia. Danilo se desculpa por expulsão em Bahia e Flamengo. Coloquei meus companheiros em situação complicada. Zagueiro recebeu cartão vermelho aos 12 minutos do primeiro tempo.
Expulso aos 12 minutos do primeiro tempo na derrota por 1-0 para o Bahia neste domingo, Danilo pediu desculpas aos companheiros e à torcida do Flamengo depois do jogo na Arena Fonte Nova. Com a derrota, o time rubro-negro perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras. Quero me retratar perante meus companheiros e a torcida do Flamengo, porque obviamente uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito a partida e coloca meus companheiros numa situação complicada e de muito esforço. A palavra é um pedido de retratação aos meus companheiros e à torcida do Flamengo, que me apoia em qualquer situação. Obviamente, tentei argumentar com o árbitro que, na minha concepção, não peguei no rosto do rapaz. Essa foi minha forma de argumentar sempre com muita educação, que é o que a gente espera vir do outro lado. Ele não deu muita abertura, talvez se fosse contra mim, eu provavelmente também iria reclamar. É um lance que provavelmente deveria ter abordado de maneira diferente para não me colocar numa situação de ter sido interpretado dessa forma. Realmente condiciona muito a partida de Danilo. Danilo recebeu cartão vermelho em lance de contra-ataque do Bahia. O zagueiro levantou demais o pé e acertou o lateral do rosto do atacante Thiago. Foi imprudente e o técnico Felipe Luiz disse que a expulsão prejudicou o desempenho do Flamengo na partida. Jogar 75 minutos com um a menos prejudicou nossa equipe. Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos. Tentamos solucionar toda da melhor maneira e controlar o jogo, porque sabíamos que teríamos chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final, mas vitória do Bahia e a vida que segue, temos que levantar a cabeça. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, valeu!